Olá, Alberto, tudo bem? Bem-vindo. Já já a gente vai conversar um pouquinho. Olá, pessoal. Tudo bem, Mariluce? Bem-vinda. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre a Espanha hoje. Oi, Cristiane. Tudo bem, Alberto? Tudo bom? Uma boa noite, uma boa tarde para você aí. Tudo Tudo certo bom? numa noite. Hoje tivemos um dia chuvoso aqui. Ah, é? Aqui é o contrário. Aham. Bom tempo o tempo todo. Friozinho chegando, vocês no verão, a gente aqui no frio, no inverno. Normalmente a gente se queixa do contrário, né? Isso. Tudo bem, Agora Tereza? chegou a nossa vez. O pessoal já Chegou a está nossa vez. entrando, Alberto. Logo, logo a gente inicia a nossa conversa falando mais um pouquinho da Espanha, né? Exatamente. Isso aí, boa noite, pessoal. Então, me apresentando, meu nome é Cristiane. Hoje a gente está aqui, estou aqui representando a GAP em Viagens. Falando de mais um destino que a gente pode estar visitando aí no futuro, um futuro próximo, né? Hoje nós estamos com o Alberto, que é da Glamour de Portugal. Obrigada, Alberto, por ter aceito o convite de novo e estar sempre com a gente, trazendo sempre mais informações desses destinos. É um prazer. Vamos. O pessoal está entrando, eu acho que a gente já pode ir falando e aí no decorrer eles vão entrando. Alberto, eu tô com as imagens aqui. Qualquer coisa você vai também me orientando, porque eu não sei se. Acredito que elas devem ter ficado em ordem, tá? Mas Ah, aí tá. qualquer coisa você vai me sinalizando aqui. Não é grave, não é grave. Conheço todas, então é mais fácil, não tem problema. Ora, uma boa noite para todo mundo que está nos escutando. Boa tarde aí no Brasil. Muito obrigado mais uma vez, Cristiane, pela honra do convite, por nós A gente assim. falarmos aqui um pouquinho sobre esse país fantástico é, que é a Espanha, né? E nós já tínhamos começado falando da Andaluzia, e é uma região mágica com uma presença árabe muito grande. E nós agora vamos subir para o equivalente ao Planalto Central, ou seja, a Meseta Ibérica, onde fica exatamente a região que nós vamos discutir hoje, ou vamos conversar sobre hoje, que é a região de Madrid, a região central de Castela, né? de Castilha, é, Castilha-Leão. Né? E vocês sabem por que Castilha? Por que é que chamam Não sei. Castilha? Pela quantidade, Castilha lembra castilhos, né? Castelos, pela Aham. quantidade imensa, imensa de castelos que existem, não só em Madrid, dentro das cidades, como Toledo, etc., mas também ali à volta de Madrid. Existe, claro, hoje não vamos ter tempo para abordar essas cidades, mas depois nós vamos muitas vezes colocar, lembra daquelas surpresas que eu dizia que Olha, oi. Tá acho conseguindo. que você travou. Voltou agora, Alberto. Voltou, tudo bem, tudo bem. Então, Aí, estava dizendo que à volta de Madrid, ou da região central, ali tem uma série de pueblos ou localidades pequenas, é, como Xinchon, por exemplo. Xinchon é uma cidadezinha, parece chinesa, mas uma cidade medieval no alto de uma montanha. Você parece que recua no século e tem coisas muito curiosas. Uma delas, por exemplo, é
as varandas dessa cidade, ou da Praça Central, não é da cidade, da Praça Central, os proprietários dessas varandas não são os mesmos proprietários dos apartamentos. Então, tem foro próprio. Então, você, se é dona do apartamento e eu sou o dono da varanda, quando há festividades, ou quando havia touradas, ou paradas, etc., você é obrigado a me deixar passar dentro da sua casa para eu ir à minha varanda, porque é o único acesso, para eu assistir à festa. Enfim, então tem assim umas coisas curiosas dessa região. Olha Mas que essa foto que você tem é exatamente uma foto aérea de um dos eixos de Madrid. Eu divido Madrid, digamos, em dois eixos, né? Esse é aí exatamente um deles, e é um, um eixo que começa lá embaixo, aqui nas nossas costas da foto, na estação principal de trem, onde chegam todos os trens, inclusive o TGV, o trem-bala, e que é a estação de Atocha, ou Atocha. Vocês devem se recordar de um atentado famoso que houve em 2004, onde explodiram 10 bombas em 10 trens, então morreu muita gente, morreram 192 ou 193 pessoas. Bom, mas, portanto, começa lá embaixo e vai subindo e vai pegando, digamos, todo o centro de Madrid. Madrid é interessante porque, apesar de ser a maior cidade espanhola e a terceira maior capital da Europa, estamos falando de uma cidade de sensivelmente 3 milhões de habitantes, mas, curiosamente, para vocês e para nós, facilita porque tudo que nós temos essencialmente para ver, interessante para ver, está num centro de Madrid. Depois, Madrid. obviamente, a cidade vai se alargando, mas o que é interessante nós vermos ou nós mostrarmos para vocês está no centro. Então, facilita bastante. Claro que não é um centro para andar, digamos, conhecer tudo a pé. É impossível, não só porque ele tem várias elevações, mas também porque o fato de estar concentrado não quer dizer que esteja perto. Né? Ou E seja, quantos dias esse nosso roteiro em Madrid é mais ou menos é o ideal assim, Alberto? olha, o ideal, como você já sabe, nem a Gapen, nem a Glamour tem o hábito de fazer nada correndo. Então, nós gostamos de fazer as coisas com calma, para as pessoas não só degustarem a gastronomia, mas, sobretudo, degustarem os monumentos, as paisagens, terem tempo livre, para ir às compras, para fazer shopping, ou então para se sentar, como qualquer madrilenho faz, aí num dessas muitas esplanadas e praticando o esporte preferido do madrilenho, que é tapear e picar. Né? O tapear é a arte, o tapeio é a arte de comer tapas. Né? E Sim. vocês sabem por que, já agora, estamos falando disso, sabe por que o nome tapas? Por quê? Eu vou até pegar uma foto aqui, eu acho que eu tenho. Porque é uma foto muito linda. Isso, exatamente. Vai abrindo o apetite para quem ainda não jantou. Mas Gente, aqui estava dizendo o seguinte, está no horário mais é, ou menos tanta. exatamente, vai servindo de apetite, ou aperitivo. Mas estava dizendo que tapa é exatamente isso. São pequenas porções de comida, ao contrário do que você tem num país fora de Espanha, que é sentar para comer com garfo e faca, prato e tal. O espanhol também faz isso, mas o ideal, o esporte dele, é exatamente encostar a barriga no balcão, eles chamam de barra, e ir comendo pequenas porções, às vezes com pão e com queijo, como eu vejo aí, mais um tomatinho, outras vezes com um ramon ibérico, né, aquele presunto ibérico, enfim, ovo, tortilha, pimentos, eles vão colocando. Aliás, é uma coisa que eu não sei se referi na live passada, que é típico de qualquer lugar da Espanha. Você chega num local qualquer, por vagabundo que seja muquifo, perdido no meio do mapa, se você pedir uma canha, ou o que é o equivalente a uma cerveja, um chopp, né? O indivíduo tira, é automático, ele serve a cerveja e automaticamente tira debaixo do balcão
uma tapazinha, por muito simples que seja, né? Que seja umas azeitonas, um pãozinho. É, Petiscando. exatamente. Que é para ajudar a empurrar a cerveja, né? Então, ou para você beber mais. Não Mas, fazer enfim, é tipo. rápido. Exatamente. Então, é muito interessante. Mas estava falando da etimologia da palavra tapa, porque no sul, dizem, né? É mais uma lenda, eu vivo contando lendas, essa é mais uma, ou é a primeira de hoje. Mas diziam que o rei de Espanha, na Andaluzia, em Sevilha, que costumava ir a uma bodega ou taberna e, e pedir vinho, né? E então, para que as moscas ou o pó que entrava da rua, das carruagens que passavam, dos cavalos que passavam, para exatamente não conspurcar a jarra de vinho, o garçom, ou o dono da taberna, colocava um prato pequeno, um pires, né, de Ramon em cima. Então ele tampava ou tapava as. Agora está me escutando bem? Voltou. É. Alberto, eu acho que hoje a gente nós estamos, em função do tempo e tudo que a gente teve hoje, agora à tarde, a gente está com a conexão hoje dando probleminha, sabe? Então vamos levando, se a gente ver daqui a pouquinho aqui, vamos torcer que não trave mais. Não tem problema. Então, estava dizendo que Madrid é uma cidade, como você mostrou nessa foto, que tem um eixo central, que é o Passeio de la Castellana, e que começa lá embaixo na Torre e cruza o centro todo e tem torres inclinadas, que você vê aí. São edifícios muito interessantes, de uma arquitetura muito arrojada e muito parece que não está exatamente na base, né? Então é interessante por isso, porque elas estão tensionadas. E isso que vocês veem dourado é um obelisco já muito mais recente de um dos arquitetos da cidade, ou um arquiteto espanhol, que é o Santiago Calatrava. É um obelisco do Calatrava. Então essa avenida, essa via é muito grande e é estruturante. Aí à esquerda e à direita, nós vamos encontrando os principais monumentos da cidade. Temos, primeiro à esquerda, o Museu Thyssen, que é um museu bastante famoso por obras de arte já mais modernas. Thyssen era uma família que tinha uma coleção muito grande e o governo espanhol comprou e só com a coleção fez um museu. Praticamente em frente, ou seja, à direita, nós temos o famoso Museu do Prado, né? Já vamos falar dele também. E, continuando, nós temos a Praça Cibeles, talvez vocês devem conhecer, pelo menos quando o Real Madrid ou a seleção de futebol espanhola ganha, porque as comemorações são feitas exatamente nessa Praça Cibeles. Procura, Cristiano, é uma foto que tem uma biga exatamente aí, é isso mesmo. Tem a Cibeles, que é uma deusa da fertilidade, a deusa da terra, da felicidade, da abundância, que ela está sentada em cima de uma biga ou de uma quadriga, e o edifício que vocês veem em frente, que está na mesma praça, é o edifício das telecomunicações, um edifício muito bonito e à noite fica bem iluminado, então todas as janelas, os balcões, o que eles chamam de balcões são as varandas, ficam muito iluminadas. Aliás, nós quando vocês vierem, nós vamos fazer 2 tours em Madrid. Um à noite, para vocês verem que a cidade é magnífica, magnífica, parece outra cidade. E então as fontes todas jorrando. Luzes, elas mudam essa visualização do ambiente, né?
sobretudo numa cidade como essa, Madrid é muito bonita, os edifícios da cidade, tanto os históricos, como é o caso desse, quanto os edifícios modernos, você mostrou aí um deles, são os edifícios da City, ou seja, da zona, não, esse é do Retiro. Uns edifícios modernistas, da maior parte das sedes dos bancos e seguradoras, esse é um deles, são muito arrojados, de arquitetura muito arrojada. Então, eles conseguiram combinar muito bem você passar por uma avenida e tanto ver edifícios desse gênero e das seguradoras, dos bancos, muito bonitos, todos em vidro, quanto edifícios históricos, também clássicos, ou neoclássicos, ou barrocos. Né? Então, é muito interessante nós irmos subindo essa avenida. Uma outra coisa que qualquer pessoa vai reparar, aqui só vou contar um detalhe, que muitos edifícios, tanto os modernos quanto os antigos, têm em cima deles, no topo, nas terraças, autênticas obras de arte, exatamente. O Metrópolis, que fica exatamente aí no início da Gran Via, começa aqui embaixo, na Praça Alcalá, e sobe até lá em cima a Praça de Espanha. Então, esses edifícios todos, não sei se a foto dá para pegar ou não, mas tem anjos, tem fênixes, tem deuses em bronze ou mesmo em escultura em pedra, e são muito bonitos. Então, se fosse um ou outro, você não repararia. Mas são tantos que realmente chamam a atenção e ficam à noite, obviamente, bem iluminados. Eles utilizam as imagens, né? Exatamente, exatamente. E cada uma delas tem um sentido. A da Fênix está exatamente num edifício da City. Nós, subindo um pouquinho mais, vamos passar por baixo da Praça Colón, ou Colombo. Temos a estátua, claro, do Colombo no meio da praça, um centro cultural ali por baixo, uma galeria também. Para as meninas que adoram shopping, é o point, porque à esquerda, quem sobe, tem o Corte Inglês. E é o maior Corte Inglês da Espanha. Não é um edifício só. Vocês depois vão vendo que eles fizeram um upgrade para os edifícios vizinhos. Então, aquilo é quase uma quadra só de shopping. Então, para quem gosta do ramo, vai se perder aí. E depois, lá em cima, também, no topo, existe uma zona de alimentação muito bonita e tem uma vista, claro, sobre a cidade, sobretudo à noite, fabulosa. Subindo um pouquinho mais, nós vamos ter a outra praça famosa, que é do Neptuno, assim como o Real Madrid comemora na Cibeles, o Atlético de Madrid, que é o rival da mesma cidade, comemora, quando pode, na de cima. Né? E um pouquinho mais em cima, falando de futebol, temos o famoso Santiago Bernabéu, que é a casa do Real Madrid, está nessa mesma avenida e é uma coisa imponente. Então, depois lá em cima temos a rodoviária, aí temos exatamente o Parque do Retiro. Retiro porque era para onde os reis se retiravam. Né? Não é que o palácio seja muito longe hoje, na época era, né? Mas fica um pouquinho mais em cima, à direita, não nessa mesma avenida, mas um pouquinho à direita, e é um parque fantástico para você passear. É onde o madrilenho passa o final de semana, onde leva a namorada, onde leva o carrinho dos filhos, onde anda de bicicleta. De passar as tardes nos parques, com aquelas gramas, enfim. Exatamente, exatamente. E esse tem um lago enorme, tem, como vocês veem, várias esculturas. Essa é uma homenagem a um dos reis, mas tem um palácio de cristal semelhante ao que vocês têm em Curitiba, muito bonito também. Tem uma alameda curiosa, que é a Alameda dos Reis, onde vocês vêm eles não chamam alameda, chamam de passeio. No fundo é uma alameda, dentro do parque dos reis, que tem as estátuas dos reis. E é curioso, porque a razão pela qual, segundo a lenda, mais uma vez, eles colocaram esses reis todos aí, é porque a rainha começou tendo pesadelos durante a noite, de que no palácio as estátuas dos reis cairiam sobre ela e a matariam, né, esmagada. Então ela mandou remover para aí
e resolveu o problema da, da possibilidade de ser acidentado. Mas, enfim, tem um duende também. Há quem diga, mais uma vez a lenda, diz que se você tocar no duende, um casal que toque no duende será feliz para sempre, porque o rei começou achando estranho que ele passava um dia e via umas flores, e no dia seguinte via outras flores igualmente floridas. As plantas estavam outra vez floridas, mas eram outras. E ele achava aquilo estranho. Então, segundo reza a lenda, é um duende que renova essas flores todos os dias, ou todas as noites, para que você chegue de manhã e veja o parque sempre florido. Né? Então, é um local romântico, um local calmo, você, apesar de estar no meio da cidade, para vocês terem uma ideia, isso tem o equivalente a 130 campos de futebol. 130 campos de futebol. Está vendo que o parque é o pulmão verde da cidade de Madrid e é muito agradável porque é muito plano. Né? Bom, mas estava dizendo que Madrid, obviamente, isso é o Real Madrid, né? O logo do futebol querido da cidade. Curiosidade agora, Alberto, é possível fazer visitação em estádio, coisa assim, ou não? Claro, Se lógico. quiser. E é preciso ter paciência para entrar na fila, porque Uhum, o museu do Santiago Bernabéu, desse estádio, é assim uma coisa maravilhosa, né? Maravilhosa. Mas tem metrô na porta, tem restaurante dentro, o uhum, estádio mesmo também é muito bonito, mas o que as pessoas vão ver, além do estádio, obviamente, é o complexo todo à volta, né? O uhum. Real Madrid é uma empresa, não é só um clube de futebol, né? Então, é muito interessante de visitar. Mas estava dizendo que o Madrid, obviamente, não é só isso. Aproveitando aí essa foto, esse é um dos pontos mais visitados de Madrid. Isso é um templo egípcio de um deus chamado Debo ou Debod, tem um D mudo no fim, mas chamam Debo, que foi dado pelo Egito à Espanha como prêmio, como agradecimento pelo fato da Espanha e os seus arqueólogos e historiadores, egiptólogos, terem se colocado à disposição da Unesco quando, na década de 60, eles precisaram fazer uma das muitas barragens no rio Nilo para regular, digamos, aquelas famosas cheias do Nilo. Então, eles precisaram fazer barragens. Claro, ao fazer uma barragem, o lago iria inundar, submergir muitos dos antigos monumentos e templos egípcios. Então, quando a Unesco soube disso, o Egito não tinha nem know-how, nem dinheiro para fazer essa remoção para locais mais elevados. Então, fez uma cotização a nível mundial, um mutirão, da qual a Espanha fez parte, e uma das formas do Egito ter agradecido foi doar esse templo, que foi desmontado peça por peça, e numerado e trazido, e está aí em Madrid, bem no centro até, perto até do Palácio Real, perto da Praça de Espanha. E é um local onde obrigatoriamente nós paramos. Ele fica um pouquinho mais alto, aqui o ônibus para um pouco mais baixo, então sobe umas escadinhas e você tem uma surpresa enorme. Essa Essa foto é a do ponto zero, ou seja, a Praça do Sol, que é o marco zero. Você, inclusive, junto da estátua, tem, um pouquinho mais para cá, tem uma representação no chão, em bronze, onde é típico todo mundo querer tirar fotografia, porque estão ali marcadas todas as estradas que saem de Madrid, e ali é o quilômetro zero, né? Em frente ao sino dos Correios. E é o local onde, exatamente por causa do sino, se marca o Natal, se marca o Réveillon, ele toca o sino, a árvore de Natal de Madrid é acesa ali, e essa representação que vocês estão vendo é uma ursa, a ursa menor,
que é símbolo da fertilidade também, e ela está comendo medrunhos num medrunheiro. Não sei se vocês sabem o que é um medrunheiro, mas é uma árvore, um arbusto grande que dá umas bolinhas, parecem cerejas, mas um pouquinho maiores que cerejas, mas elas são, além de muito doces, extraordinariamente doces e muito cheirosas, com cor de laranja, assim, avermelhado, então chama a atenção de qualquer um, e são muito apetitosas. O grande problema é que se você comer 4, 5, 6, você provavelmente vai ficar tontinha. Então é normal ver animais de grande porte comerem, obviamente, mais do que aquilo que deviam e depois ficarem completamente bêbados na floresta. E isso é o logo das cidades de Madrid, isso está na bandeira da cidade de Madrid e por isso essa representação. Então, se você quiser avançar a foto, que eu agora já me perdi Exatamente. Isso é a entrada do cassino de Madrid. Mesmo que você não vá jogar, vale a pena entrar, porque só a escadaria, que é uma escada dupla, como vocês veem, né, é monumental. Então, vocês têm uma ideia, Madrid está repleta de edifícios assim, não só imponentes, mas muito bem conservados, muito bem conservados. Então vale bem a pena a visita, digamos, a esse tipo de monumento. Andando um pouquinho mais, esse é o monumento de Paris, de Madrid. De Madrid. É o monumento de Madrid. É o Palácio Real. Para vocês terem uma ideia, é o maior palácio da Europa, o maior palácio da Europa. Ele tem 135 mil metros quadrados. Nossa. 135 mil metros quadrados. Ou seja, se vocês imaginarem que um campo de futebol tem 10 mil, são 13 campos de futebol. E tem 4.318 quartos. Cômodos, não são bem quartos, eles chamam habitaciones, mas já estão contando com a sala do trono, enfim. Mas são 4.318. Isso quer dizer o seguinte, se vocês dividirem por 12, isso queria dizer que se os reis atuais, ou os passados, se a família real quisesse dormir num cômodo da casa todos os dias diferentes, levava 12 anos para voltar a dormir no mesmo cômodo. Obviamente não. Esse povo podia brigar legal, que eles no dia seguinte nenhum se vê, né, Alberto? O cara, se entrar na porta errada, nunca mais volta sequer para jantar, né? Então, continuando. Hoje, na verdade, ele é aberto para visitação e ele é todo montado, assim, como que é? Ele está, obviamente, seria impossível, nós sei lá, nem 15 dias a gente percorreria o palácio todo. Mas, de qualquer forma, a parte que está visitável é imensa, imensa. E você passa à vontade. Nós, normalmente, quando eu coloco sempre o Palácio Real como visita a Madrid. Ou de manhã, ou da parte de tarde, depende um bocadinho da época do ano, porque para evitarmos as filas, apesar dos nossos grupos entrarem por uma porta lateral que existe só mesmo para os grupos. Porque para os particulares, essa praça que está aí fica cheia. Cheia. A fila, está vendo fila de Disneylândia? Vai e volta. É a própria. Mas nós entramos por uma porta aí lateral, virado para a Praça do Oriente, por isso é que chamam também o Palácio Real ou o Palácio do Oriente, por causa da Praça do Oriente. Em frente tem um teatro. Eu adoro essas visitas em castelo porque a gente se sente na época, né? O ambiente, assim, ele te retrata muito. Parece que você está vivendo aquilo. Cristiane, e sobretudo nesse, porque existem alguns castelos que ou foram pilhados, ou estão maltratados, esse, você jura que vai encontrar o rei na primeira porta, à direita, porque ele está completamente restaurado, as pinturas do teto, os afrescos, os quadros na parede, as tapeçarias por onde você sobe, você já começa ficando impressionada só na escadaria de acesso ao palácio, né? Então, é realmente imponente. A sala do trono, onde eles fazem
Os reis atuais, este Filipe e a rainha, não me lembro o nome dela, Letícia, decidiram não morar aí. Os pais moravam, eles decidiram ir morar para o palácio, um outro palácio real, porque a família real espanhola tem inúmeros palácios. Esse é só o maior deles, mas eles resolveram uma questão de intimidade e de preservação da vida familiar e ir morar para um outro palácio real, um pouquinho ao norte de Madrid, que é o Sarzuela. Alberto, a Mariluce está pedindo para a gente de que ano que ele é esse castelo, esse palácio. Olha, ele foi, claro, não foi construído apenas num reinado, né? Uhum. Mas ele é um palácio do século XVI para XVII. Então, onde ele teve um grande apogeu foi exatamente na vigência do Carlos III, que foi um rei importante e era, digamos, o Luís XIV aí do burro, entendeu? Numa época em que a Espanha já dominava toda, já depois dos descobrimentos, é lógico, e já dominava uma quantidade imensa do mundo e também da Europa, porque os casamentos entre a família dos Bourbon, que vocês devem conhecer, e os Habsburg, é famosa. E então, eles herdavam muitas vezes, isso tudo acabou depois com a Primeira Guerra Mundial, mas eles herdavam muitas vezes o título de rei da Hungria, da Áustria, então acumulavam essas. Isso deu origem a muita confusão na virada do século XIX para o século XX e foi uma das origens da Primeira Guerra Mundial. Mas isso é outra história. Essa catedral que vocês veem está exatamente em frente à primeira foto. Então, a primeira foto mostra uma fachada e essa da Catedral de Almudena é a igreja do palácio, para você ter uma ideia. É a catedral, a maior igreja de Espanha, é a Catedral de Madrid e ela é muito bonita. Não só, vocês estão vendo aí os trabalhos em talha dourada, a pintura feita em cima, aquelas colunas. Não, exato. Essa foto é da Capela Real, ou seja, dentro do palácio era, digamos, o oratório do rei, né? E a foto que você mostrou agora a seguir, para mostra, por favor, é a dos aposentos do rei. Era onde ele fazia a recepção e essa é a sala do trono, né? Então, esses tapetes que vocês veem no chão, isso não é pintura, são tapetes lindíssimos, lindíssimos. Se vocês repararem no teto, é assim uma coisa fantástica. Se isso não fosse um palácio, podia ser uma pinacoteca tranquila. Então, você fica impressionado pelos candelabros, esses candeeiros em cristais da Boêmia, a riqueza dos detalhes, a coleção, por exemplo, que esse Carlos III tinha de relógios, é um absurdo, um absurdo. Então, e ele foi colecionando, porque os embaixadores, sabendo que ele gostava de relógio, lhe ofereciam relógios, né? Então, você pode imaginar o requinte em porcelana, enfim. Então, tem relógios, só a coleção de relógios vale a pena, e está espalhada por vários. Essa é exatamente a escada de acesso, é por aí que a gente entra, né? Depois a escada se divide aí em dois. E tem um busto, obviamente, ao imperador aí na frente. Mas estava dizendo que a tal Catedral de Almudena, ainda não, que fica em frente àquela igreja, é muito bonita, tem um altar todo em prata, imenso, e você sobe umas escadinhas até lá em cima para ver exatamente a imagem da Virgem. A vista lá de cima, quando você olha para a nave principal da igreja, é fabulosa. O telhado é todo em madeira pintada, está todo completamente restaurada, ou seja, as cores são vivas, né? Então e é gratuito. Inclusive a entrada na Basílica é gratuita. É um centro de culto como outro qualquer e é gratuito. E aqui à direita, olhando para essa foto à direita, existe uma outra coisa também impressionante, que é a sala de armas. A sala de armas do palácio
embora sejam armas de gala, né? Mas mostra, para além das armas em si, as armaduras dos cavaleiros, as proteções dos cavalos, eles protegiam inclusive as orelhas, as patas dos cavalos, o peito dos cavalos. Então, toda essa exposição, que está exatamente aí entre o palácio e a catedral, faz parte da visita e é por aí normalmente onde nós terminamos, porque é, digamos, a cereja em cima do bolo e fica muito legal. Mas então, estava dizendo que a próxima foto que você tinha mostrado é exatamente essa. É de Alcalá, já é uma cidade diferente. É uma cidade chamada Alcalá de Henares. Que é interessante por duas coisas. Primeiro, pela universidade e depois porque é o berço a cidade onde Miguel de Cervantes nasceu, né? Provavelmente todo mundo sabe quem foi Miguel de Cervantes, entre outras coisas, um dos maiores escritores espanhóis, romântico, no tempo em que ele viveu, o século XVI, XVII, escreveu diversas obras, mas uma delas exatamente o Dom Quixote de La Mancha, né? Todo mundo se lembra do Dom Quixote, que era o romântico, fazia o papel do romântico, e andava atrás dos moinhos, dos 40 moinhos, como se fossem personagens reais, e o fiel escudeiro dele, né, que era o Sancho Panza, que era o indivíduo mais pragmático e tentava trazer o cara para a terra. Então o romance é um pouquinho em função disso. Mas deixa só voltar um pouquinho atrás em relação eu acho que não mandei nenhuma foto para você, de um bairro que nós normalmente deixamos até para o final da tarde e até para que as pessoas comam por ali, que é o bairro das Letras. E se chama Bairro das Letras porque você quase pisa em literatura. Foi nesse bairro onde se juntaram a maior parte dos grandes escritores, filósofos, políticos, jornalistas na época. Então, Cervantes também morou aí, aliás, ele morreu aí, existe um museu dele aí. A primeira edição do Dom Quixote de La Mancha foi impressa exatamente aí. Então, um bairro gostosíssimo da pessoa passear, porque tem muitas livrarias, é um bairro boêmio, é um bairro cultural, né? Então tem muitos restaurantes com azulejo na fachada e esplanadas com mesas em azulejo também. Então é muito legal da pessoa se perder por aí por esse bairro, porque é na verdade um triângulo, né? Então você não tem como se perder porque dando a volta vem parar no mesmo lugar. E fica aí muito perto aí daquele templo de Debo, aonde também fica a estátua do Miguel do Dom Quixote e do Sancho Panza. Então, muitas vezes ela passa desapercebida, a gente para o ônibus ali para vocês irem tirar uma fotografia com o próprio, né? Ou com os próprios. Então, andando então um pouquinho mais agora em termos das fotos, Alberto, nós vamos... eu só, na verdade, assim, eu sou um pouco leiga aqui, mas assim, Sim. mudou sozinho a imagem, não sei como eu consegui fazer. Não tem problema. Eu vou seguindo. Mandou um recado, Cris, aumente a imagem. Não sei como a imagem saiu para aí. Eu tô até mexendo. Ah, consegui. Isso, exatamente. Mexendo que a Pronto, gente. exatamente, você vai tateando. Mas essa é a última, eu queria que você deixasse essa para a última, que é a de Toledo. É a cereja em cima do bolo. Nós estamos aí nessa cidade, Ávila. Ávila é uma cidade conhecidíssima foi a cidade natal de Santa Teresinha de Ávila. A cidade é muito bonita porque vocês veem aí que a muralha ela não é toda uniforme, ela vai acompanhando o relevo e mesmo de fora já é impressionante porque vocês veem uma porção de torres que na verdade serviam para fortificar as muralhas e essa é uma das portas. Aliás, a casa de Santa Teresinha, entrando nessa porta, fica exatamente em frente. Então você visita a casa, o quarto dela,
onde o quintalzinho da casa dos pais onde ela brincava. Do lado direito tem o convento e um museu e inclusive um relicário, onde você tem inclusive até o dedo de Santa Teresinha. Então, Ávila fica relativamente perto de Madrid. É um passeio até lá também lindíssimo, porque você vai subindo e descendo na estrada. Em vez de irmos pela autoestrada, vamos por dentro, é praticamente paralela, mas que tem uma vista fantástica, muito bonito, é preferível do que pela autoestrada. Já é a caminho de Salamanca também, que é outra cidade muito bonita, mas Ávila fica antes. Então, mudando agora a foto, nós vamos... Não, essa é de Toledo. Exatamente. Nós estamos aí no Vale dos Caídos. O Vale dos Caídos é um monumento que nós visitamos quando vamos ao Escorial, que é a foto que você vai mostrar depois. Esse Vale dos Caídos, daqui não dá bem para ver, porque esta foto já foi tirada lá em cima mesmo, no alto. Mas isso é uma colina bem elevada. Não, antes essa é Segovia. E foi construída essa cruz que vocês veem lá no fundo. Daqui parece pequena. Ela é imensa, imensa. Você não acredita. Ela é muito mais alta do que a estátua do Cristo Redentor no Corcovado, no Rio de Janeiro. E ela foi construída com a pedra retirada de dentro da montanha. E esse arco, que está exatamente em forma de braços, acolhendo, é um monumento feito às vítimas da Guerra Civil Espanhola, que dizimou milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas, de ambos os lados, e a Guerra Civil que aconteceu de 1936 a 1939, para derrotar os comunistas que tinham tomado conta do poder, e quem ganha a batalha é o Franco, depois de uma carnificina enorme, e resolvem então fazer um monumento aos mortos de ambos os lados, porque no fundo foi um fratricídio, né? E então essa porta que vocês veem lá no fundo é uma galeria impressionante, porque você lá dentro, exatamente por baixo daquela cruz, você tem o altar de uma igreja que não tem, como é natural, não tem luz direta. Então o silêncio é absoluto, porque eles foram escavando, e os arcanjos que estão na lateral, daqui não dá para ver, mas se vocês afinarem um pouquinho a vista, vocês vão ver aquelas coisas muito pequenininhas que estão lá perto da porta, são pessoas. Então, por ali, pela dimensão, você dá para notar a altura da porta. Então, você entra e você se sente esmagado pela grandiosidade dos arcanjos que estão defendendo a entrada. E lá, no altar, um de cada lado do altar, está exatamente o general Franco, de um lado, e o primo da La Rivera, que era o oponente do outro lado, né? Agora tem uma polêmica por tirarem de lá, mas, enfim, polêmicas à parte, é um monumento interessante de visitar. Isso fica no meio de um parque muito grande, com água correndo. Enfim, isso que nós estamos vendo aí é apenas o topo. Se olhássemos aqui para as nossas costas, veríamos toda a planície que vai dar exatamente até Madrid, e é uma vista muito bonita. Você sabe que eu adoro quando a gente sai das grandes cidades, assim, que aí você vai para as cidades menores, você descobre muita coisa, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Nós vamos agora rapidinho ao Escorial, ao monastério El Escorial, que fica numa localidadezinha chamada São Lourenço del Escorial, que fica aí à esquerda dessa foto. E ali o monastério, para além de ser enorme, todo em pedra, em mármore, é uma obra de arte. Só o edifício é uma obra de arte, né? E ele, se não fosse um mosteiro imenso, se não tivesse já uma basílica lindíssima por dentro, se não tivesse jardins, conforme estava ali mostrando, enormes, e se não tivesse o mausoléu dos reis de Espanha, estão todos
enterrados lá, e os atuais, tanto o rei atual quanto o pai dele, que ainda é vivo, Dom Carlos, quando morrerem, vão para lá, fazem parte da família real, são todos enterrados ali. E se não fosse por nada disso, que já é de si, é lindíssimo, os jardins, que são belíssimos, se não fosse por nada disso, seria um museu de pintura ao nível do Prado. Para vocês terem ao nível do Prado. Porque ele não vale só pelas obras de El Greco e de outros que estão pelo monastério fora. É também pelos afrescos que estão pintados nos tetos, nas paredes, nas laterais das janelas. Você vê pintura por todo lado e não tem nenhuma insignificante. Entendeu? Então, nós costumamos visitar exatamente o monastério do El Escorial porque ele foge um pouquinho aos cânones normais dos circuitos convencionais e vale bem a pena. Essa foto que estamos vendo é outro Palácio Real, que por coincidência fica ali até bem perto, que é o Palácio de São Ildefonso. São Ildefonso. Tem, para vocês terem uma ideia, o rei que mandou construir esse palácio que está aí, ele queria, e dá para ver, quem conhece os Jardins de Versailles, o Palácio Versailles, nota alguma similitude. A ideia foi exatamente rivalizar com Versailles, o que já não é pouca coisa, né? Sabendo que você tinha aquele outro palácio que falamos em Madrid, imagina o que é construir esse também, só para ficar taco a taco com os franceses, que não são menos, né? Então, ou não são mais. Então, é também uma visita muito interessante, os jardins são belíssimos, o palácio, obviamente, por dentro também, as coberturas em chumbo e ardósia, é isso preto que vocês veem, é muito interessante. Vamos avançando um pouquinho para nós irmos agora para aquele aqueduto. Exatamente. Nós estamos em Segóvia. Vocês estão vendo um dos maiores aquedutos do tempo dos romanos ainda em pé. Tem 164 arcos, é imenso. Aliás, basta olhar para o tamanho dos carros lá embaixo e você vê o aqueduto, né? Os aquedutos, como vocês sabiam, ou vocês sabem, serviam para levar água em declive até ao interior das fortalezas, onde definiam a cidade. E as fortalezas, inevitavelmente, estavam no alto da montanha. Então não é de admirar que o aqueduto seja enorme, porque o declive é realmente muito grande. Depois a gente até explica, hoje não temos tempo para isso, mas como é que eles abasteciam a água, não havendo bombas, né? Como é que eles faziam a água subir para o aqueduto para depois ir caindo, para depois cair nas cisternas lá dentro. Também é interessante. Mas isso para dizer que a presença romana ainda hoje se nota na Península Ibérica, aliás, na Europa toda, mas na Península Ibérica em particular, e esse é um bom exemplo. A cidade de Segóvia é linda também, porque tem uma muralha a toda a volta, tem algumas das catedrais e sinagogas muito bem preservadas, e dentro as ruazinhas você se sente na Idade Média. E os hotéis, por exemplo, você pode ir almoçar nos restaurantes dos hotéis, dentro da muralha, dentro da parte antiga, porque eles fazem parte dos monumentos nacionais e abrem os restaurantes para a gente comer. Vamos então agora, exatamente, passar para Toledo. Essa é ainda uma ponte romana que dá acesso a Toledo. Eu quis deixar Toledo por fim, porque no meio disso tudo, claro que Madrid é interessante, magnífica, capital, mas para mim a cereja em cima do bolo é Toledo. Toledo é talvez a capital da província Castilha-La Mancha, é a cidade quem leu Miguel de Cervantes e o Dom Quixote, é exatamente a cidade dele. Um pouquinho fora da cidade tem os tais 40 moinhos que ele lutava no romance, né, que o Dom Quixote atacava. É a cidade também de El Greco. Quem acompanha a pintura sabe que um dos grandes pintores espanhóis, ele não era espanhol, obviamente ele tem esse nome, porque ele nasceu em Creta
e, portanto, era grego e veio para a Espanha, mas foi ali que ele criou, digamos, a sua fama, o seu gênio. Tem em Toledo um museu do El Greco e várias das suas obras, inclusive na própria catedral. E a catedral, aliás, Toledo é conhecida como uma cidade multicultural, porque ela, durante séculos, sempre abrigou três religiões, a católica, a muçulmana e a judaica. E conviveram sempre bem. Iam mudando os donos da cidade, mas o povo se respeitava e respeitavam, inclusive, os monumentos. Então, essa catedral, que já foi catedral, depois mesquita, depois voltou a ser catedral, né? Tal como eu contei com Córdoba, né? Só que, em termos de catedral, a de Toledo dá assim um banho de 10-0, até mesmo em Paris. Eu espero que nenhum francês esteja me escutando, mas... De Madrid ali é mais ou menos quanto tempo, Alberto? Estamos falando de 1h30, Ah, é. mas é perto. Mas, Cristiane, eu sempre faço o seguinte: nós dormimos ali em Toledo, porque eu sei que a maior parte dos roteiros turísticos faz um bate e volta até de uma manhã só. Sobe, visita a catedral, obviamente é interessante e vai embora. Mas a cidade é tão mais importante do que isso. Você entrar dentro de uma sinagoga que mais parece uma mesquita, com aqueles arcos em ferradura, mas as colunas talhadas em octógono, por semelhança ao templo de Salomão. Então, tudo isso tem uma carga histórica, uma carga cultural de tal forma grande que é uma pena você sair de Madrid, vai, faz um bate-volta e ainda vem almoçar a Madrid. Isso é, digamos, um sacrilégio. Mas estava só falando que a catedral, ela é magnífica por vários, e hoje estamos estourando o tempo, já não vou ter, com certeza, tempo de entrar em muito detalhe. Mas ela começa por ter três portas: a porta do perdão, a porta do juízo final e a porta do perdão, do juízo final, uma terceira porta que agora já não me recordo. Mas são três. Mas a mais importante, obviamente, é a do perdão, porque... a outra é a do inferno, obviamente, né? A do juízo final fica no meio, a do perdão do lado esquerdo e a do inferno do lado direito. Isso por quê? Porque reza a lenda que se você entrasse pela porta do perdão, ganhava indulgência plenária, né? Então zerava o contador e já podia voltar a fazer patifaria, não tinha problema nenhum. Então entrava pela porta do perdão. O que tinha de gente entrando por aquela porta e não querendo entrar pela outra, você não imagina. Mas enfim, Porta ou não? não entendi. A população da época sabia qual era a porta? Qual que era a porta? Sabe, não, está escrito, Ah, claro. E tem a iconografia e tal, e a porta central, que é do juízo final, tem exatamente o criador separando quem é que vai entrar por uma porta, quem vai entrar pela outra, enfim. Mas estava dizendo que ela é magnífica pelo retábulo, e por trás do retábulo, o arquiteto, que eu não conheço mais nenhuma catedral no mundo que tenha uma coisa dessas. Vocês imaginem um buraco na cúpula por trás do retábulo, ou seja, aquilo tem um deambulatório, né? Vocês sabem o que é deambulatório, né? A nave principal, depois tem outras duas naves laterais por onde os monges circulavam à volta sem interromper o rito central. Então, por trás do retábulo tem uma cúpula e o arquiteto resolveu fazer um buraco na cúpula e tapou essa cúpula com outra e fez uma entrada de luz lateral. Tudo isso para quê? Quando você olha por baixo, a impressão que você tem é que fizeram um buraco no céu. Então tem arcanjos caindo, outros segurando para que os anjos não caiam. Tem as pinturas em mármore de Carrara, as pinturas e depois em afresco, e as figuras em mármore de Carrara e outras em bronze caindo. Então você olha e parece realmente que foi o céu que se rasgou. E por que é que ele fez isso? E a entrada da luz lateral por um vidro, por um cristal, foi exatamente para fazer separar apenas um raio de luz numa determinada hora do dia. Ele entra por trás do retábulo
e vai iluminar o cálice em cima da mesa do altar. Cara, é assim é de gênio, gênio, gênio. Porque naquela época, hoje em dia você faz isso em concreto, uma perna nas costas, mas fazer aquilo com pedras gigantescas, num monumento daqueles, e as genialidades do projeto, a beleza com que está feito, A gente é fantástico. como eles faziam isso, né, Porfírio? Então, bom, hoje não tenho tempo de chegar lá ao tesouro da catedral e às fugas que havia, as passagens secretas que havia dentro da catedral, mas eu espero que tenha conseguido pincelar vocês ou motivar vocês para conhecerem Madrid e a região central de Espanha, porque é magnífica. Olha que legal. Não, mas deu perfeito. Assim, vai ter claro que se tivéssemos mais tempo, a gente vai estendendo ali, cada vez mais a gente Eu estava vai olhando para o meu cronômetro aqui. a gente tem que, eu fico de olhinho aqui no lado. Mas assim, a gente já na outra que nós fizemos sobre Andaluzia agora, sobre a região central, a gente já consegue ter uma noção assim de como que é a região, né? Os pontos que a gente pode visitar, o que que a gente pode conhecer demais. E aí a gente falta a região de Barcelona ali que a gente faz também, né? Isso. Na Vai, próxima, vai na ficar para a próxima live. retorno. Vamos sair de Madrid em direção a Barcelona, vamos passar em Saragossa para falar de uma coisa muito interessante e chegamos depois em Barcelona, que tenho a certeza que vocês vão adorar. A gente faz. E aí, com a live da semana que vem, a gente encerra, né, um pouco ali da Espanha. Espanha, conhecendo um pouquinho mais da Espanha. É uma região que o pessoal gosta muito de conhecer. Também é quem não, na verdade, assim, é quem tem aquele medo, assim, que eu quero viajar, quero fazer uma viagem internacional, mas daqui a pouquinho também não domina a questão do inglês. O espanhol é fácil, assim, da comunicação também, né? Então, é uma região Claro. que busca bastante e tem bastante curiosidade em conhecer, né? E você, para quem, por exemplo, gosta de sair à noite, você não tem problema nenhum por causa do idioma. Sim. E mesmo assim, os nossos guias vão sempre. Claro, se for um para cada lado, ele não consegue se dividir, né? Mas, por exemplo, naquele tal bairro das Letras, os nossos guias vão junto, entendeu? Porque é interessante mostrar e vai comendo aqui uma coisa, tomando ali uma cerveja, vai andando pelas ruas e depois, obviamente, voltam a pé, ou de táxi, ou de metrô, porque tem metrô também para todo lado. E Barcelona vai ser igual. Depois, quando passarmos para a França, aí o idioma, obviamente, já vai ser mais difícil e aí vocês vão ficar um pouquinho mais dependentes da guia ou do guia. Uhum. Mas igualmente livres para fazerem o que quiserem em termos de shopping, né? Perfeito, Tá bem? perfeito. Alberto, mais uma vez, muito obrigada, tá? A gente agradece o Imagina. pessoal que estava com a gente, nos assistindo. Uma boa noite, né? E a gente volta na próxima terça, então, falando dessa outra região. Estão todos convidados novamente para estar aí com a gente. Alberto, Isso mesmo. obrigada. Boa noite, pessoal, tá? Muito obrigado, uma boa noite para vocês todos. Beijinho. Boa noite.